O céu noturno permanecia carregado de tensão. O grupo de sobreviventes observava, boquiaberto, a figura que se aproximava. Um deles murmurava com incredulidade: "Aquilo parece um zumbi, né? Mas o que está acontecendo aqui? Será que ele também faz parte do grupo do líder Zhang igual aquele outro zumbi?" À frente, a criatura colossal de pele pálida e tentáculos vivos arrastava o corpo inerte de uma criatura vegetal. Atrás dela, figuras humanas emergiam das sombras, grupos distintos que agora convergiam para o mesmo ponto sob a fraca luz da lua. O silêncio era opressor. A criatura parou diante deles. Seu rosto era sereno, mas marcado por cicatrizes. Ele apenas os fitava. Então, um grito rompeu o silêncio. "Pai, querido!" Do meio dos presentes, Shuai Shuai e sua mãe correm na direção do monstro. A multidão se espanta. O impacto da cena pega todos de surpresa. "Filho, casa comigo!" O garoto sorridente corre aos braços do monstro. Atrás dele, sua mãe sorri em prantos, emocionada. Confuso, velho Shengbo tenta entender. "Casa comigo? O quê?" O prota responde com naturalidade. "Acho que ele quis dizer mamãe. A mutação dele afetou a parte da linguagem. É como se tivesse afasia agora." Enquanto isso, o monstro envolvia esposa e filho em um abraço apertado. O toque dos tentáculos parecia gentil, quase humano. Ele fechava os olhos, finalmente em paz. Mais ao lado, Zhang examinava a criatura caída. Ergue uma das gavinhas murchas. "Isso aqui?" A resposta vinha em palavras desconexas, vindas de Zhang Shengji. Prato grande, prato escondido, fronteira, carne cozida, carne do prato. O prota, surpreso, repetia: "Carne cozida do prato?" A confusão era inevitável, mas antes que a tensão se transformasse em pânico, um dos sobreviventes toma a frente. "Irmãozão, deixa eu explicar." Ele aponta para o cadáver vegetal. "Viemos da cidade S. Ela agora está coberta por floresta. E não só isso. Muitas pessoas se transformaram nessas criaturas plantas. Tipo essa aqui." Todos olham chocados. O peso da revelação se instala no ambiente. A ameaça não estava mais contida na floresta. Ela já havia se espalhado. Zhang observa atentamente o galho seco em sua mão. "Criaturas planta." Um dos sobreviventes completa: "Mas irmãozão, a cidade M também não tá nada pacífica." Zhang assente, a expressão firme. "Vocês foram trazidos até aqui no caminho, então já devem ter visto. A maioria das pessoas virou zumbi." Ele se vira para o velho Shengbo. "Tio Bo, atrás do muro quebrado, 2 quarteirões a leste da base, tem um jipe blindado. Arranja alguém para buscar depois." "Entendido." Zhang então se dirige ao grupo. "E vocês? Venham comigo até a fronteira entre as duas cidades." Momentos depois, o grupo atravessa uma área devastada. Cipós serpenteiam pelo asfalto rachado. O silêncio da floresta parece observá-los. Zhang se abaixa e examina uma das raízes. "Essas vinhas cresceram de novo. Estão mais altas", comentou o sobrevivente ao lado de Zhang, olhando com espanto para o chão. O prota se levanta e encara o horizonte. "Nós vamos entrar na selva." "Hã?" Um dos rapazes se espanta. "Irmãozão, a selva é perigosa. Lutamos tanto para escapar. Por que voltar agora?" Zhang encara o verde adiante, decidido. "Se deixarmos como está, em pouco tempo a siderúrgica Westwind vai ser engolida por essas vinhas. Quando isso acontecer, nossa sobrevivência e produção vão entrar em colapso." O prota respira fundo, a expressão endurecida pela responsabilidade. Ele encara os demais com seriedade. Mas antes disso, tem algo ainda mais importante para fazer. Shi e Sancha trocam um olhar confuso. "O quê?" pergunta ele. Zhang responde com firmeza: "Ajudar vocês a se tornarem fortes o bastante para lidarem com crises sozinhos." A tensão paira no ar, mas ninguém questiona. Eles escutam. O prota então ordena: "Chame o Lao Li e o pessoal da planta de aço. Nos próximos dias, vamos caçar." Enquanto isso, não muito longe dali, uma criatura deformada e faminta devora um corpo humano com violência bestial. Seus dentes afiados rasgam carne como papel. Os olhos irradiam loucura, mas algo a interrompe. Um clarão repentino. Ela se vira, olhos arregalados. É tarde demais. Zhang surge atrás do monstro, os olhos incandescentes, a lâmina em punho. Num único movimento, ele desfere um golpe preciso, envolto em energia violeta. A lâmina corta o ar como trovão. O rastro de luz rasga a escuridão, e a criatura é abatida sem chance de reação. Fim da linha. Os faróis do blindado cortam a escuridão.
As rodas rugem sobre o asfalto quebrado. Em cima do veículo, um dos membros do grupo lidera o ataque com precisão mortal. Ao redor dele, os demais disparam sem cessar. As balas traçantes riscam o céu da cidade, iluminando os rostos distorcidos dos zumbis que avançam em massa. O som dos disparos ecoa entre os prédios como trovões urbanos. No meio do caos, um a um, os inimigos caem. Mandíbulas racham, olhos saltam, corpos tombam em silêncio. O cheiro de pólvora toma o ar. Cápsulas quentes e deflagradas caem como uma chuva dourada sobre o concreto. A batalha finalmente termina. Zhang e seu grupo agora se ajoelham próximos aos corpos, retirando com precisão os núcleos energéticos dos zumbis abatidos. As mãos ágeis trabalham em silêncio, como se cada extração fosse parte de um ritual conhecido. Em outro ponto da cidade, uma ameaça se destaca. Mais zumbis de novo! Mais zumbis! Grita alguém, a voz rasgando a noite. Uma figura imponente se destaca. Um homem alto e musculoso, sem camisa, avança furioso em meio aos mortos-vivos. Seus punhos esmagam crânios com impressionante facilidade. Ainda tem humanos? Acabaram os humanos? Rosna ele, chutando uma criatura no chão com brutalidade. Um zumbi se lança contra ele rugindo, mas o homem não recua. Ele encara a criatura com frieza e a despedaça num só golpe. Ele se contorce de tédio e frustração. Eu não quero tostar zumbis de novo? Será que não posso encontrar algo diferente? Ele leva a mão ao rosto, limpando o suor, até que sente algo. Murmura, encarando algo que brilha em sua pele. Algo estranho, algo que talvez mude o rumo da missão. De repente, seus olhos se arregalam. Ele fareja o ar como um predador. E então, com um sorriso torto, sussurra: humanos. Na siderúrgica, guardas discutem. Um deles grita: ei! Quer morrer? O líder proibiu abrir os portões agora. Do lado de fora, outro rebate. Qual é o problema de gritar? Zhang e os outros já limparam tudo aqui. Cala a boca e entra logo. Ao longe, o Brutamontes observa de um beco escuro. Então é verdade. Humanos puros, que ainda não provaram da própria carne. Ele estremece de ansiedade. Mas estão bem armados. Ir sozinho seria suicídio. Ele cerra os punhos com raiva, murmurando: vou ter que esperar mais alguns dias. E então explode. Irritante! Irritante! Ah, que raiva! Em outro ponto da siderúrgica, em um quarto, uma notificação digital brilha sob a luz da lua. Pontuação atual: 3. Logo em seguida, Zhang pega o rádio e diz: Tio Bo, convoque todos para a sala de reunião. Entendido. Em poucos minutos, todos os sobreviventes estão reunidos. Agora entendo por que chamam de caçada coordenada. Em apenas 3 dias conseguimos tanto. Olhares determinados se cruzam ao redor da mesa, mas lá fora, alguém ou algo já sentiu o cheiro deles. Li Hongli, Jiang Shi, dividam esses núcleos mutantes entre vocês dois, ordena o prota com um tom direto. Li Hongli protesta, surpreso. Isso? Não tá certo, né? Quem mais se arriscou foi você, irmão Zhang. Jiang Shi apoia. É, e todos nós lutamos. Só nós dois? Zhang ergue a mão, firme. Sem discussão. Temos armas e munição. Melhor fortalecer alguns ao máximo do que deixar todos na média. Um dos mais velhos sorri. Tranquilo. Aiá, Lao Li, se ele mandou comer, é porque sabe o que faz. O Zhang já errou alguma vez? Li Hongli suspira, e outro membro logo confirma. Verdade, confiamos no julgamento dele. Zhang então se vira para uma mulher de cabelos castanhos, olhos atentos. Sancha, venha comigo. Ela o encara confusa. Ele já caminha. Ela o segue. A porta se fecha atrás dos dois. Lá dentro, ela hesita. Irmão Zhang, você vai fazer o quê? Do lado de fora, um grupo se aproxima da porta e sussurra. Shh, fala baixo. Dentro do quarto, Zhang prepara uma seringa. Vai doer um pouco. Aguenta firme. O grupo se move em silêncio, curiosos. Mas na real, o perigo lá fora só está começando. A porta se escancara de repente e o grupo quase cai para dentro, os rostos vermelhos de vergonha. Haviam se reunido do lado de fora, tentando escutar pela fresta. Mas Zhang percebeu tudo e abriu de surpresa, flagrando todos no ato. Um silêncio desconfortável paira no ar. O clima é de puro constrangimento. Chi engole seco, desviando o olhar, sem saber o que dizer. Zhang encara o grupo com expressão neutra, mas intensa. O silêncio entre eles fala mais alto que qualquer explicação. Irmão Zhang, tão rápido assim? Solta Chi em tom envergonhado.
Zhang não responde. Apenas agarra pela orelha do rapaz e o arrasta a porta adentro. Ai, ai! Calma aí, irmão Zhang! Seu pirralho! Rosna Zhang furioso. Ele o empurra com um chute certeiro, jogando-o onde Sancha continua sentada. O platinado esfrega o próprio quadril, murmurando de surpresa ao ver Sancha sentada calmamente na mesa, cercada por várias seringas. Sancha, você acabou de tomar sua vacina ou algo do tipo? Você absorveu tantos núcleos mutantes? Agora está praticamente entre os combatentes de elite, afirma ele, explicando diretamente para ela. Ti sorri, meio convencido. Hehe, é que o irmão Zhang gosta de mim, né? Zhang o ignora e diz pra Sancha. Vamos lá, Sancha. Quero que você troque uns golpes com ele. Ti arregala os olhos. Hã? Tá maluco? Eu não bato em mulher. Zhang sorri de canto. Ah, não? Sancha, é o seguinte. Dá um tapa na cara dele, com toda a força. Ele vai aguentar. Você mesmo disse que eu sou de elite, não foi? Estou absurdamente forte agora, força total. Mas antes mesmo que Ti termine a frase, ela desce a mão com tudo. O som ecoa pela sala. Ti voa para trás como se tivesse levado uma marretada, caindo nos braços de dois outros companheiros que mal conseguem segurá-lo. Zhang observa sério e comenta. Eu dei um soro de aprimoramento físico para Sancha. Nesse momento, tirando eu e o irmão Chong, ninguém aqui consegue vencê-la. Ti segura o rosto latejando com os olhos marejados. E eu achando que os mais próximos do irmão Zhang eram eu e o velho Li, mas pelo visto, o gordinho rindo alto não perde a chance. Claro que não, rapaz. O irmão Zhang não é gay. Por que ele se aproximaria de você? Xi fica ainda mais vermelho, enquanto uma garota ao fundo suspira desapontada. Logo depois, Zhang convoca o grupo para o pátio. Irmão Chong, Zhang Shengje, Li Cheng e... Ele aponta diretamente para um dos rapazes no fundo da formação. Você, vai com a gente para a cidade S. O escolhido arregala os olhos. Eu? Não. Eu finalmente escapei de lá, não vou voltar. Estamos tentando resgatar seus camaradas e sua família. E você tá amarelando? Diz Li Cheng, irritado. O jovem baixa a cabeça, desesperado. Eu não tenho mais família, nem camaradas. Por favor, me deixem aqui. Posso trabalhar como operário, qualquer coisa. Só não me façam voltar. Zhang observa em silêncio, sem mostrar reação. Outro rapaz dá um passo à frente, o olhar firme. Eu vou com vocês. Nos arredores ocidentais da cidade M, sob um céu salpicado de estrelas, um vulto colossal avança entre os prédios abandonados. É um homem de aparência bestial, músculos saltando sob a pele pálida, com olhos famintos e expressão agoniada. Eu lembro, era por aqui, resmunga ele, os passos pesados ecoando nas ruas desertas. Com a mão na cabeça, ele se contorce em frustração. Droga, meu cérebro está ficando cada vez mais lento. Seu olhar se torna mais selvagem, mais faminto. Se eu não conseguir carne humana fresca logo, vai piorar ainda mais. Um som distante o alerta. Ele para, vira-se lentamente e um brilho sinistro surge em seus olhos. Respirando de forma irregular, ele fareja o ar como uma fera. Eu sabia! Eu estava certo! É logo ali! Ele dispara pelas ruínas, correndo em direção a um prédio meio destruído. As janelas quebradas revelam sombras em movimento. Com uma respiração ofegante, ele agarra uma maçaneta metálica e empurra a porta. Dentro, um cenário grotesco se revela. Vários indivíduos, todos com aparência alterada, meio humana, meio monstruosa, estão reunidos num ambiente úmido e abafado. Entre eles, mulheres em trajes mínimos e homens deformados pela mutação. Respirações pesadas, olhares desconfiados. O ambiente pulsa com tensão. Ele entra tossindo, tentando anunciar sua presença. O grupo o encara em silêncio. Um homem de longos cabelos negros o fita com desdém. Você teve a ousadia de voltar? O invasor levanta as mãos apressado. Ei, calma! Não tô aqui para roubar nada! Vim compartilhar informação! O clima se mantém hostil. Uma das mulheres, com olhos penetrantes e tom ácido, se adianta. Compartilhar? Desde quando você ficou tão generoso? Ao lado dela, outra mulher de expressão letal completa. Vamos lá, todos aqui já são meio monstros. Não tem por que mentir. É verdade. Tem muitos humanos puros. Ele grita com urgência. Mas eles têm armas. Não consigo lidar com eles sozinho. Vim pedir ajuda de vocês.
Os meio-monstros trocam olhares, tensão crescente. O Brutamontes careca dá um passo à frente, esboçando um sorriso sinistro. Certo, vou confiar em você dessa vez. Mas se estiver mentindo, você será nosso próximo jantar. Claro que não, imagina, responde ele com um sorriso forçado, suando frio. A mulher ruiva dá um passo sedutor à frente, sorrindo com lábios traiçoeiros. Agora que está conosco é um dos nossos. Vamos aproveitar. O invasor se lança sobre ela com luxúria e fome misturadas. Valeu pela refeição! Enquanto isso, longe dali, o grupo liderado por Zhang avança com cautela por uma densa floresta. Cuidado todos! Alerta o sobrevivente da cidade S. O perigo pode estar atrás de cada árvore, em cada folha. Zhang caminha à frente, atento, seguido por seus companheiros. Um dos novatos se aproxima. Ei, qual seu nome mesmo? Kai, responde ele. Você tem coragem. Seu amigo congelou de medo, mas você voltou mesmo assim. Minha namorada foi morta por mutantes plantas. Quero vingança. E meus pais ainda estão presos na selva. Se houver chance de salvá-los, eu vou tentar. Zhang assume o comando da formação. Eu vou na frente. Li Cheng cobre a retaguarda. Irmão Chong e Zhang Shengje nas laterais. Kai vai no meio. Ele é nosso único guia. Se ele morrer, essa missão fracassa. Pouco depois, enquanto o grupo avança sob a copa fechada da floresta, Kai comenta. Obrigado por me ajudarem. O Prota resmunga. Não se engane, a gente não tá aqui por você. Estamos tentando impedir que a selva avance. De repente, algo gruda no pescoço de Zhang. Ele sente a textura viscosa e olha de lado intrigado. Que porra é essa coisa pegajosa? Kai observa horrorizado. Aquilo é... Ele grita desesperado. Merda! Sai daí! Mas é tarde. Um tentáculo negro se enrola violentamente ao redor do pescoço de Zhang, erguendo-o do chão. O grupo mal tem tempo de reagir. Droga! Ninguém nunca escapou da boca dessa coisa! Zhang é arremessado em direção a uma imensa criatura cuja mandíbula escancarada brilha à luz azulada do bioma. No último instante, sua mão se fecha com força. Em uma das trepadeiras, ele ainda está lutando. Zhang crava os pés no chão enlameado da floresta. Sua força brutal impede que o monstro o levante por completo. Com um grunhido contido, ele arranca o cipó vivo com um puxão feroz, fazendo a aberração recuar. Do alto das copas, o núcleo da criatura grotesca despenca. Um urro grotesco de dor ecoa entre as árvores enquanto ela é lançada como um projétil deformado, colidindo com brutalidade contra o chão. Da droga! Murmura um dos companheiros, chocado com a brutalidade do ataque. A monstruosidade roxa, coberta por veias pulsantes e tentáculos agitados, debate-se no chão como um tumor vivo prestes a explodir. O Prota encara a cena com frieza. À sua frente, o corpo da criatura estremece violentamente, tentando recompor sua forma. Mas então, algo inesperado acontece. A criatura se contrai com força e dispara para longe, girando seu corpo como uma hélice viva. Tá tentando fugir? Essa coisa consegue se mover? Diz Zhang espantado. Zhang Shengze, surgindo das sombras com sua presença monstruosa e olhar animalesco, observa em silêncio. Vai deixar escapar Zhang Shengze? Ela está lançando tentáculos na sua direção. Você vai deixar isso te provocar? A criatura se projeta em disparada, veloz como uma bala, abrindo caminho entre as copas da floresta sob a luz azulada do céu. Mas Zhang Shengze não hesita. Seus tentáculos disparam com precisão e violência, enrolando-se ao redor da aberração em fuga como serpentes vivas, impedindo sua escapada no último instante. Com os músculos tensos e expressão selvagem, Zhang Shengze puxa com brutalidade. O corpo da criatura é arrastado em alta velocidade, como um peixe fisgado sendo puxado para a morte inevitável. Num estrondo seco, ela colide contra o chão novamente, rachando a terra e levantando fragmentos ao redor. Uma fumaça esverdeada e espessa começa a vazar do corpo ferido. O Prota dá um passo à frente, intrigado pelo odor que se espalha. Que cheiro é esse? Ele murmura, inspirando levemente. Por um instante, seus olhos se iluminam com surpresa, como se algo o tivesse tocado de dentro. Essa fumaça tem um cheiro estranho, não deve ser segura. Alerta ele, se afastando com cautela, mas ao dar um passo,
percebe algo inquietante. O ambiente muda. Luzes distorcidas e neblina psicodélica o envolvem. Ele olha ao redor. A clareira sumiu. Onde está todo mundo? Exclama, agora completamente isolado. Do outro lado da ilusão, um de seus companheiros está paralisado, olhos vidrados. Ele segura a cabeça cambaleando. Que porra é essa sensação? A semente sombria, mesmo caída, ainda esconde armadilhas. Cai entre os corpos imóveis de seus aliados, chama por eles em desespero. Benfeitores? Ei, pessoal, o que está acontecendo com vocês? Nenhuma resposta. Apenas os olhos vidrados, os corpos estáticos e o som distante de algo se movendo na vegetação. Ele se vira com o coração na garganta e então congela. Na penumbra da floresta, uma silhueta se revela. Um vulto familiar que mexe profundamente com suas emoções. Mas que diabos? Shinkai! Grita uma voz feminina. Ele arregala os olhos. Xiaotong, você tá viva? Lá, envolta pela névoa e folhas altas, a mulher que ele pensava ter perdido o encara, os olhos marejados de urgência. Esse lado tá perigoso! Vem rápido! Todo mundo tá por aqui! Sem pensar duas vezes, ele responde. Tá bom! Tô indo! Tô indo! Kai avança pela floresta envenenada, os olhos brilhando de esperança, sem perceber que, a cada passo, o mundo ao redor muda sutilmente. O céu noturno paira límpido sobre uma instalação industrial, suas chaminés cuspindo fumaça sob o brilho frio das estrelas. No solo de concreto, pés descalços e robustos pisam firmes. O cheiro metálico e o som abafado das engrenagens ao longe criam uma atmosfera tensa e sinistra. À frente, um homem de físico grotescamente musculoso aponta com o dedo indicador em riste. Tá vendo ali? É lá que vamos encontrar. Atrás dele, outros homens sem camisa, de olhos arregalados e expressões selvagens, estremecem de ansiedade. Um deles saliva compulsivamente, rindo com uma sede desumana. Ah, carne uma! Isso mesmo, carne pura, carne limpa. A fome estampada no rosto já não é mais humana. Os sentidos estão deturpados pela mutação. Uma energia púrpura e vermelha envolve o cenário como uma aura de loucura crescente. Do outro lado da cerca metálica, homens armados patrulham. Ei, acalmem-se! O que está fazendo? Mas já é tarde. Ele ruge, salta como um animal raivoso e dispara para frente. Droga! Maldito! Grita um homem entre os demais, vendo o companheiro perder o controle. Ele corre, rindo histericamente, como um cão faminto. Eu não aguento mais. Eu preciso devorar isso. Os guardas em choque se preparam. Hã? Ei, quem é você? Mas a resposta vem em forma de ataque. O mutante avança com brutalidade, mirando direto na garganta do guarda mais próximo. Um grito desesperado ecoa. Cuidado! Tarde demais! A mão monstruosa se fecha sobre o rosto do homem, enquanto o agressor abre a mandíbula e... Um estalo de ossos. O som da carne sendo rasgada. O sangue espirra sob o luar impassível. Na torre de segurança, gritos interrompem o silêncio. É um zumbi? Filho da... Atirem! Atirem agora! Lá dentro, o velho Lee se sobressalta com o rugido vindo de fora. Ele vira assustado, derrubando os papéis. Isso é ruim! Muito ruim! No pátio, um dos homens armados testemunha seu companheiro cair no chão ensanguentado. Merda! 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 Ele grita em pânico, tremendo com a arma nas mãos. Diante deles, o mutante se ergue com um sorriso demoníaco. Seus músculos se retesam. As balas ainda cravadas no peito começam a cair como se fossem de brinquedo. O sangue escorre, mas ele não sente dor. Ele saboreia o caos. Num piscar de olhos, ele avança sobre outro guarda e agarra o cano da arma, rosnando. O guarda arregala os olhos, mas antes que o ataque se complete, algo o atinge com força brutal no peito. É o velho Lee. Seu chute atravessa o ar e intercepta o monstro em pleno avanço, lançando a criatura longe. O mutante gira no ar desgovernado, rodopiando com violência antes de colidir contra o chão com um estrondo ensurdecedor. Ele aterrissa pesadamente, os pés rachando o asfalto no impacto, em posição de ataque. Mas o velho Lee já empunha sua metralhadora. Dispara. As balas traçantes rasgam a noite, cuspidas em rajadas ininterruptas. Mas o terror apenas começou. O mutante salta para o lado com agilidade animalesca, desviando dos tiros, e dispara pela lateral da instalação como um raio.
O velho Lee acompanha o movimento, mas ele já sumiu no escuro. Rápido, levem eles de volta! Levem para a enfermaria e parem o sangramento! Grita Lee, organizando os sobreviventes. À distância, o invasor recua ofegante, pressionando o ferimento no peito. Seu corpo brilha sob a luz da lua. O passo falha. O corpo perde força. Ele desaba com um baque surdo sobre o concreto. A escuridão parece envolvê-lo, até que passos ecoam ao redor. 4 figuras imponentes o cercam. 2 homens, uma mulher loira de vestido escarlate e uma ruiva de top e shorts curtos. A ruiva se adianta, mão na cintura e tom irônico. Eu avisei. Pra que essa pressa toda? Olha só no que deu. Corta essa ironia. Me tragam carne. Rápido! Rosna o mutante caído. Eu preciso me recuperar. O grandalhão calvo sorri com escárnio. Tá mandando agora, é? Os olhos do mutante brilham vermelhos. Não é hora pra isso, porra! Depressa! Mas ele nem termina de falar. Uma sombra surge atrás dele. Um salto alto crava com brutalidade em seu ombro. O sangue jorra. Enquanto o sangue ainda escorrendo vermelho pelo asfalto, uma voz pergunta: e então, qual o plano agora? Alguém responde frio: aqueles alimentos estão escondidos dentro da fábrica e estão armados. A mulher loira sorri com elegância cruel. Isso é fácil. Como assim? Pergunta o Brutamontes, franzindo a testa. Ela se vira lentamente, lançando um olhar de escárnio por cima do ombro. Vocês estão perdendo o ponto. Nós somos humanos, não zumbis. Dá um passo à frente, os quadris balançando com arrogância. Então, é claro, nós apenas entramos pela porta da frente. No coração da floresta, distorcida pela fumaça tóxica da semente sombria, Kai sente o chão balançar sob seus pés. A neblina ondulante em volta dele parece girar com vida própria. Por que parece que tô flutuando? Ele murmura, olhos semicerrados, como se sua alma estivesse prestes a se desprender do corpo. Diante dele, Xiaotong estende a mão com urgência. Não hesita, vem logo, rápido! A voz dela ecoa entre as árvores com um tom de desespero. Mas há algo estranho, algo na forma como seus olhos brilham vermelhos demais. Na maneira animalesca como seus dentes surgem entre os lábios ao gritar. Rápido! Vem pra cá! Tô indo! Tô indo! Grita Kai, sem pensar, sem hesitar. Mas o que vem a seguir é rápido demais para ser processado. Um brilho corta o ar. Uma lâmina rasga a ilusão com velocidade supersônica. A lâmina perfura o corpo de Xiaotong num lampejo prateado. Sangue jorra no ar como uma névoa escarlate sob a luz azul da floresta. Ela é arremessada para trás, seu corpo girando no ar antes de despencar entre os arbustos. Kai paralisa, o sangue gelando nas veias. Xiaotong! Seu grito rasga a noite, lágrimas brotando enquanto sua voz ecoa como um trovão de dor. Mas alguém surge das sombras, limpando os olhos com um gesto calmo e palavras cortantes. Incrível. Até eu fui hipnotizado por ela. Kai se volta para ele, tomado por fúria. Por quê? Por que você matou a minha Xiaotong? Zhang não recua. Pelo contrário, encara-o com frieza. Sua Xiaotong? Olha direito. Kai se vira, olhos arregalados. A dúvida é plantada e o pânico começa a germinar. O que ele viu era mesmo real? Kai estende a mão. O corpo de Xiaotong começa a desvanecer em meio a uma distorção multicolorida, como um holograma corrompido pela fumaça alucinógena. No lugar onde ela caiu, não há corpo humano, mas uma massa retorcida de raízes negras, contorcidas como se ainda estivessem se movendo. Isso... Kai sussurra incrédulo. A ilusão se desfaz por completo. Zhang então se vira e dá um leve peteleco na testa de Chong. Acorda! Para de sonhar! O homem desperta como se saísse de um transe profundo. Seus olhos piscam rápido. Outros também começam a despertar, confusos. A floresta respira silenciosa ao redor. O quê? Sinto como se tivessem se passado anos, murmura um deles, pasmo. Eu sonhei que estava indo buscar meu filho na escola. Zhang observa a todos com seriedade e conclui. Aquela flor deve ter liberado algum tipo de gás alucinógeno. Ela hipnotizou a gente. Atrás dele, o restante do grupo se reúne. Rostos ainda pálidos,
alguns tremendo, outros respirando fundo, tentando voltar à realidade. Li Cheng se aproxima, curioso. O que tá fazendo? Zhang se ajoelha diante dos restos da criatura e responde, verificando a estrutura interna da criatura. Quero saber se ela produz um núcleo mutante. Ele revira os tentáculos escuros e sussurra para si mesmo. Acho que exagerei nas expectativas. Essa coisa é só um fantoche, não é o corpo real. Zhang estende a mão em direção ao chão. As raízes se estendem por baixo da terra. Essas vinhas mergulham fundo. O corpo verdadeiro provavelmente não está por perto, mas então algo o faz parar. Seus olhos se arregalam. Algo está se aproximando. Zhang observa atento, até que uma das raízes se rompe e revela uma estrutura diferente, semelhante a um tubérculo carnudo. Hã? Ele murmura ao tocar o objeto estranho. Ele o ergue com cuidado. A textura lembra um órgão, pulsante, coberto por pequenas ramificações escuras. Isso é batata? Inhame? Brinca um dos homens. Parece um órgão de armazenamento de nutrientes da criatura. Zhang analisa e conclui. Vamos embalar isso. Pode ser comestível. A estrutura é digitalizada e encapsulada em um brilho translúcido. Ele então se vira para Kai. Zhou Xinkai, você sabe mais alguma coisa sobre essas criaturas planta? Só sei que são perigosas. Comem qualquer coisa viva. Mas o velho He talvez saiba mais. Velho He? Ele é especialista do Instituto de Pesquisa Florestal e Agrícola. Antes de eu fugir, ele ainda estava escondido com a gente no mesmo prédio. Não sei se ainda tá vivo. Zhang levanta o olhar firme. Ótimo. Me leve até esse velho He. Sob o luar pálido que corta as nuvens noturnas, o silêncio é denso demais para ser natural. A mulher de cabelos vermelhos corre, ofegante, seus saltos batendo como marteladas no vazio. Seus ombros tremem sob a brisa cortante, a respiração irregular, carregando mais do que cansaço, há pavor em seus olhos. Mas o destino não é generoso. Um pequeno obstáculo em seu caminho, uma tampa metálica solta, e o salto do sapato desliza brutalmente. Ela despenca com violência no chão, o corpo girando antes de colidir de costas. Um grito seco escapa de sua garganta. Do alto das estruturas da instalação, olhos vigilantes captam a queda. Uma sobrevivente! É uma sobrevivente! Dois homens correm em direção à figura caída no pátio. A tensão é palpável. Ei, espera! Ela tenta se sentar, os joelhos vacilantes, o casaco escuro caindo pelos ombros. Sua expressão é confusa, os lábios entreabertos. E só para garantir, vamos relatar primeiro, diz um deles apreensivo. O outro retruca impaciente. Relatar o quê? Não tá vendo que ela mal consegue ficar de pé? Ajuda ela primeiro. Mas, sem mas, se deixarmos ela aqui, vai virar comida de zumbi em questão de minutos. A mulher geme baixinho, a voz fraca, trêmula. Me ajuda, me salva. O guarda se abaixa, tentando acalmá-la. Senhorita, você tá bem? Não se preocupe. Agora você tá segura. Nos arredores, atrás de um carro abandonado, 3 figuras observam a movimentação. Um deles, musculoso e sem camisa, ri baixinho, balançando a cabeça. Ela é boa nisso, mas a loira de vestido escarlate, ao lado dele, avança com um sorriso de escárnio. De repente, o salto de seu sapato crava no rosto do Brutamontes, pegando-o completamente de surpresa. Ela murmura com o olhar afiado. Mas eu sou ainda melhor. Enquanto isso, a mulher ruiva, que ainda está nos braços dos soldados, sorri de forma quase imperceptível. A expressão muda sutilmente, deixando transparecer algo mais sombrio. O jogo de manipulação está longe de acabar. Do outro lado da cidade, o grupo avança por entre árvores densas. A vegetação parece sufocar a pouca luz do entardecer. Ainda tá começando o dia. Por que já tá tão escuro? Já é fim de tarde. Essa selva é tão fechada que mal entra a luz. Entre os 5, um deles aponta. Falta pouco agora. Quanto falta? Estamos quase lá. De repente, um grito corta o ar. Xinkai! O rapaz chamado se vira alarmado. À frente, saindo por trás de um prédio em ruínas, uma figura surge hesitante. Tia Yang! Xinkai dá um passo à frente, surpreso, mas seus olhos se estreitam. Algo está errado. Não, espera. Ele esfrega os olhos, atordoado. O prota o tranquiliza. Relaxa, dessa vez a gente não inalou aquele pó alucinógeno. Não é alucinação, são pessoas reais. Mas o reencontro não traz paz. Eu te avisei para não se arriscar. Vai ficar satisfeito só quando morrer? Vamos deixar o Zhou Xinkai ser totalmente absorvido por aqueles monstros? Depois
de tanto tempo? Isso aí nem é mais ele? Chega de conversa. Preparem-se para a batalha. Ruge Tia Yang. 1, 2, 3. Ataquem! O grupo corre em direção a Shinkai e seus aliados com fúria nos olhos. Mas antes que o confronto comece, Zhang ergue a voz. Calma, todo mundo parado. É tarde demais. Flechas são disparadas contra eles, mas o Prota e os outros permanecem calmos. Ele ergue a mão, fazendo com que as lanças se cravem no chão ao redor, enquanto um grito ressoa pelo ambiente. Parem! Mantenham a calma! Tia Yang arregala os olhos perplexa. Tia Yang, calma, eles não são inimigos. A tensão paira como uma lâmina no ar. A tensão ainda pairava no ar como eletricidade prestes a se romper. As ordens de ataque haviam silenciado apenas por um fio, o suficiente para que a mulher de cabelos curtos avançasse com fúria, segurando firme seu machado. Cessar fogo! Parem de atirar! Sua voz rasgou a noite, tentando impedir uma tragédia iminente. Atrás dela, olhares desconfiados e punhos cerrados ainda tremiam de adrenalina. A qualquer movimento errado, o conflito voltaria a eclodir. Eles vieram de fora da selva! São nossos salvadores! Gritou Kai, desesperado para romper a ignorância que ameaçava virar massacre. Mas nem todos estavam convencidos. A Tia Yang, olhos arregalados pela mistura de medo e esperança. E os outros? Com quem você explorava? E a Xiao Tong? A pergunta perfurou a noite como uma lâmina. E mais ainda, perfurou o coração de Kai. Metade de nós morreu ou ficou gravemente ferido. A Xiao Tong também morreu. Respondeu com os olhos baixos e a voz rouca de culpa. Mas consegui escapar com o resto. Ela engoliu em seco, tentando processar a dor, mas o tempo era curto. Como está a situação lá fora? Perguntou, tensa. Aqui não é lugar para conversar. Vamos voltar e discutir isso com calma. Eles se viraram, prontos para caminhar, mas pararam ao ver as figuras emergindo da escuridão. 2 homens se aproximavam. Um deles usava uma máscara com filtros respiratórios, o olhar carregado de desconfiança e poder. O outro, uma criatura quase mitológica, musculoso, olhos vermelhos e membros alongados em forma de tentáculos negros. O silêncio cortou a cena como uma faca. Ninguém ousava se mexer. A mulher apenas os observava, tentando entender o que estava diante dela. Zhang se adiantou, notando o choque nos olhos dos presentes. Não se preocupem, eles estão do nosso lado. As palavras soaram como um alívio tênue, mas não bastaram para acalmar os corações em pânico. Ele então se virou para os mutantes e ordenou: vocês dois, digam algo que alivie a tensão. Chong avançou com pose teatral. Em seguida, sem qualquer vergonha ou filtro, explodiu em excentricidade. Sou feio, mas sou muito gentil, diz Chong. Liso, nu, de mármore, olha só pro meu corpo sexy. Ao fundo, o ser de tentáculos fazia poses estranhamente confiantes, brilhando como uma estátua viva. Que palhaçada é essa? Esbravejou o Prota, visivelmente indignado. Kai rapidamente interveio. Calma, os dois são nossos salvadores. A gente sobreviveu graças a eles. Aquela noite que começou com gritos e flechas, agora era tomada por uma estranha paz e uma ainda mais estranha apresentação. Tudo bem, então, entrem, disse Tia Yang, com voz resignada, abrindo caminho para o grupo adentrar o complexo. Enquanto o grupo entrava, em outra parte da cidade, uma figura acelerava sob o céu estrelado. O ronco do motor ecoava como trovão entre os prédios industriais. Sancha, com expressão decidida, avança veloz sobre sua motocicleta preta, desviando de obstáculos com precisão mortal. Ela segura o comunicador e avisa: Tio Li, estou no portão da fábrica de aço. Abre aí! Mas um som repentino a alerta. Seus olhos se arregalam. Não muito longe, 3 figuras observam das sombras. Um brutamontes musculoso, uma mulher sedutora e um careca de olhar perverso. Sancha! Grita Tio Li vindo da entrada da instalação, abrindo os portões. Ela o encara por um instante aliviada e avança para dentro. Os 3 observadores suspiram. Essa foi por pouco. Quase fomos pegos. Mas logo a tensão dá lugar à excitação. Vocês viram? Aquela garota é uma evoluída pura. Uma evoluída pura? Como isso é possível? Não sei. Mas deve ter um gosto maravilhoso, diz a mulher lambendo os lábios. Se a comermos, vamos ganhar um grande aumento de poder, completa o careca com olhos famintos. Longe dali,
dentro da fábrica. Sancha, você chegou! Sim, tio Lee. Os feridos já foram tratados? Estão na enfermaria. Eles caminham pelos corredores até encontrarem os sobreviventes deitados nas macas. Um deles está ferido gravemente no ombro. Sancha se aproxima com 2 frascos nas mãos. Tio Lee, isso é um inibidor de infecção. O irmão Zhang deixou comigo antes de partir. Se alguém for mordido por zumbis, use isso. Mas ao observar os pacientes, ela franze o senho. Eles foram mordidos há horas, mas não mostram nenhum sintoma. Isso significa que quem mordeu eles não era um zumbi. Não era zumbi? O que mais morde pessoas então? Questiona Lee, alarmado. Uma mulher de cabelo vermelho surge entre os recém-chegados. Eu sei, diz ela firme. Nos subúrbios a oeste da cidade há muitos mutantes. Eles não são zumbis, não transmitem infecção, mas são violentos e mordem. E você é... Sou nova aqui. Acabei de fugir do lado oeste. É mesmo? E o que mais você sabe sobre esses mutantes? Eles são ainda piores que os zumbis. Comem carne uma e são inteligentes. Alguns me perseguiram por horas. Se eu não soubesse pilotar uma moto, estaria morta. Lee olha com expressão fechada. Ou seja, você trouxe eles até aqui? A mulher arregala os olhos. Desculpa, eu não queria. Só queria sobreviver. Me perdoa. Esse irmão Lee, não é justo culpar ela. Lee ergue a mão, interrompendo. Não me entenda mal. Conhecer o inimigo nos ajuda a nos preparar melhor. A mulher então fala, sua voz repleta de alerta. Mas eu sei que eles não vão deixar isso barato. Vão atacar em breve. Precisamos nos preparar. Informação muito útil. Pode ir descansar por enquanto, diz Lee em tom mais brando. Sim, chefia, responde ela descontraída. Sancha então assume a organização da enfermaria. Levem comida para os feridos. E por segurança, vamos observá-los por mais uma noite. Desculpa incomodar vocês. Tudo bem, responde um dos pacientes, tossindo. Ela observa em silêncio, os olhos fixos, algo a incomodando. O que foi, Sancha? Pergunta Lee. Aquela mulher nova, tem algo nela que não me desce. Como assim? Não sei explicar. Talvez seja só paranoia minha. Talvez você só esteja estressada. Zhang deixou uma grande responsabilidade nas suas mãos. Uma névoa espessa cobria as ruas, ondulando em torno das pernas dos 2 sobreviventes que se aproximavam de um arranha-céu. A estrutura se erguia como um monólito contra o céu estrelado. Chegamos, disse Zhang, a voz carregada de expectativa. Mas o que parecia ser uma base promissora levantou dúvidas. Por que escolheram esse prédio? Perguntou o prota franzindo a testa. Passamos por fábricas e depósitos muito mais seguros. Kai então responde. Você não entende? O desastre na cidade é diferente. Se ficássemos aqui embaixo, estaríamos mortos em uma semana. Completa a tia dele. Essa névoa, quanto mais baixo ela é mais densa. Se respirar demais, você vira uma daquelas criaturas vegetais. Só acima do 10º andar ela se torna suportável. Sem tempo a perder, a mulher que os guiava indicou as escadas. Vamos subir. Lá em cima a gente explica tudo com calma. Enquanto a comitiva avançava pelos andares do prédio, a escuridão era quebrada apenas pelos ecos de passos apressados e respirações tensas. No topo do prédio, eles foram recebidos por um senhor de cabelos grisalhos e expressão marcada pelo cansaço do mundo. Professor He, Salvador. Esse é o Professor He. Professor, esse é Zhang, nosso Salvador. Professor, deixa eu te contar como está a situação na cidade vizinha M. Começou o prota direto ao ponto. Enquanto a explicação se desenrolava, os outros membros do grupo aguardavam em silêncio. O professor He, suando, massageava a testa com ar abatido. Então, a situação está assim. Infelizmente, fora da selva não está muito melhor. Zhang se virou para o corredor. Irmão Chong, Zhang Shengje, podem entrar. Já expliquei a situação de vocês. A dupla entrou. Os olhos dos presentes se arregalaram ao ver o corpo mutante de Zhang Shengje, com seus tentáculos oscilando no ar. Um silêncio cortante pairou até que o professor retomou a fala. E sobre as cidades T, B ou algum país estrangeiro, há alguma esperança de evacuação? Até agora, nenhuma operação de resgate foi organizada. Cada um está lutando por conta própria. A esperança parecia cada vez mais distante. Naquele instante, Zhang ergueu um bulbo estranho, com veias vermelhas pulsando sob a casca esverdeada. Ah, quase esqueci. Professor He, ouvi dizer que o senhor estudou essas criaturas vegetais. Reconhece isso aqui? O velho professor analisou o objeto com olhos atentos. Esse é o tubérculo das criaturas.
É comestível. A tia Yang e os outros saíram para coletar. O prota abriu um sorriso vitorioso. Eu sabia. Também descobrimos isso há pouco tempo. Se não fosse a falta de comida, nunca teríamos arriscado. Tem gosto de taro, serve bem como alimento de sobrevivência. Antes que o clima aliviasse, um dos vigias irrompe ofegante. Algo está acontecendo. É uma emergência. O quê? Indagou o professor He, levantando-se de súbito. Criaturas vegetais. Estão nos cercando. O choque tomou conta da sala. Cercando? Como assim? Gritou outro homem. Estão se juntando ao redor do prédio. Cada vez mais delas. Mais um homem correu até a janela. São os carrinhos de flores? São os carrinhos. Carrinhos de flores? Que diabos é isso? É perigoso? Perguntou o prota, tenso. O professor He encarou todos com uma expressão sombria. Mais do que perigoso, ele fechou os olhos por um instante e murmurou. Hoje, talvez todos morramos aqui. Em meio ao pânico crescente, o professor He se ergueu com imponência. Atenção, todos vocês, mulheres e os mais jovens, subam até o último andar. Encontrem cômodos selados, banheiros, depósitos e se escondam. Todos os mais velhos fiquem comigo. Os olhares se voltaram para ele confusos, até que alguém murmurou. Professor He, mas ele foi firme. Vão logo, que ao menos alguns sobrevivam. É melhor isso do que todos nós morrermos. Com o grito ecoando pela sala, vários saíram em disparada pelos corredores, sumindo na penumbra do prédio. O velho então virou-se para Zhang. Você ainda é jovem, vá com eles. Não fique aqui e morra à toa. Mas o prota apenas sorriu com calma. Está tudo bem, professor He. Na verdade, estou curioso. A mão dele se ergueu suavemente, revelando um redemoinho de energia azul brilhante que se formava em sua palma. Que tipo de monstro poderia assustar tanto todos vocês assim? A madrugada mal havia começado quando o professor He se debruçou sobre a janela do andar superior. A neblina densa impedia a visão total, mas o brilho ameaçador das criaturas vegetais logo abaixo deixava claro. O cerco estava se fechando. Zhang e a mulher de cabelos curtos se aproximaram. O professor, com expressão grave, falou baixo. Se não alcançarmos o corpo central do carrinho de flores a tempo, seremos mortos por esses corpos vegetais. Zhang olhou para fora, os olhos estreitados em concentração. Esse carrinho de flores, ele consegue controlar essas criaturas? O professor assentiu levemente. Provavelmente usa algo como feromônios. Um ataque coordenado em larga escala como esse significa que o carrinho está por perto e está mirando em nós. A tensão pairava no ar. Subitamente, Zhang avança em direção à janela, deslizando-a com firmeza. O que você está fazendo? Esbraveja o professor He, alarmado. Zhang responde com um sorriso frio. Primeiro vou testar a força deles. Com um movimento rápido, ele saca uma arma do seu anel dimensional. Onde você conseguiu essa arma? O professor pergunta, chocado. Mas já era tarde. A rajada rompe o silêncio da noite. As balas cortam o ar e acertam as criaturas na linha de frente. Um dos seres é atravessado brutalmente, seu corpo crivado de impactos. Mesmo assim, ele se mantém de pé. A estrutura do corpo começa a se reconstruir lentamente. Zhang observa atento e comenta consigo mesmo. Essas coisas são bastante resilientes. Vamos observar a rapidez com que se regeneram. Mas Zhang não lhes dá trégua. Continua atirando, cada disparo ecoando como marteladas na madrugada. Fragmentos das criaturas explodem sob os impactos, mas mesmo assim, eles se mantêm de pé por um tempo antes de tombarem com violência. 2 pentes para derrubar um só? Agora entendo por que todos têm tanto medo, mas tudo bem. Ele ergue a mão, ativando um painel holográfico reluzente. Os sobreviventes na sala recuam, assustados. Uou! O que foi isso? Pergunta um deles, arregalando os olhos. Sem responder, Zhang se agacha diante de uma caixa lacrada. Com um esforço preciso, arranca a tampa presa com pregos, usando apenas as mãos. Ele abriu uma caixa pregada, com as mãos nuas! Exclama um dos homens atônito. Lá dentro, garrafas improvisadas reluzem com líquido inflamável e panos. Molotovs! Que demais! Vibra o homem de moletom amarelo. Zhang entrega algumas garrafas para o grupo e aponta para a janela. Se algum deles passar por aqui, usem isso para se defender. O professor He
dá um passo à frente, confuso. Passar por aqui? Como assim? Antes que possa ouvir uma resposta, seus olhos se arregalam. Ei! Ele vê Zhang erguer o braço e se lançar pela janela. Estamos no 16º andar! Grita o professor em pânico. Mas já é tarde demais. Zhang e seus 2 companheiros aterrissam com um impacto firme do lado de fora. As criaturas vegetais imediatamente os cercam. Zhang encara os monstros, que emitem sons grotescos e se aproximam com garras erguidas. Sem hesitar, ele avança como um furacão e agarra a criatura pela cabeça. Em um único movimento brutal, arranca-a com violência do corpo, sem dar chance de reação. Ao lado, seu companheiro de máscara também entra em ação, golpeando violentamente uma segunda criatura. Com fúria fria, ele golpeia novamente. E de novo, sem parar, espalhando os restos pútridos no asfalto. Mas é o terceiro combatente, o homem musculoso de pele azulada e tentáculos nas costas, quem rouba a atenção no fim. Ele caminha entre os inimigos com tranquilidade, como se não fossem ameaça alguma. Um tentáculo se ergue sinuoso, vibrando com energia assassina. Num piscar de olhos, dezenas de criaturas são arremessadas para longe, esmagadas em pleno ar. A aura dele parece rasgar o próprio céu, e seus olhos brilham com a promessa de um massacre iminente. Lá de cima, os sobreviventes observam com olhos arregalados a chacina que acontece no térreo. A expressão do professor He é de absoluto espanto. Santo Deus! Aqueles 3, o homem de moletom amarelo engole seco. O que são essas coisas? Mas não há tempo para contemplação. Li Cheng grita enquanto se move para a saída do prédio. Parem de encarar! Preparem-se para os que sobrarem. Ele ergue o braço e dá ordens com voz firme. Quem tiver confiança na pontaria, pega um molotov e guarda a escada. O resto tirem qualquer coisa inflamável de perto da escada. Rápido! Os homens se mobilizam. Um deles já corre com garrafa em mãos. Entendido! Eles estão vindo! O chão do lado de fora treme. Um dos monstros é brutalmente jogado ao chão e destruído por completo. Zhang respira fundo, com a mão ainda fechada em punho. Ufa! Finalmente acabou! Com o cenário agora coberto de cadáveres vegetais, ele comanda. Irmão Chong, Zhang, Shengje, verifiquem se há núcleos nesses corpos. Enquanto os 2 se espalham pelo campo, ele encara o horizonte. Eu mesmo vou checar esse tal carrinho de flores. Nas escadas, corpos calcinados cobrem os degraus. Um dos defensores sopra a fumaça com a mão. Fogo torna esses caras bem mais fáceis de lidar. Outro completa, orgulhoso. Mas principalmente graças ao irmão Li e ao irmão Zhang. De volta ao topo do prédio, os líderes trocam olhares e sorrisos de alívio. Chamem todo mundo. O perigo passou. Como tá lá embaixo? Também finalizado, hein? E cadê o irmão Zhang? A pergunta paira no ar, abrindo espaço para uma nova tensão. Passos se arrastam pela vegetação envenenada. Patas monstruosas se aproximam com garras negras cravando o solo. Do alto de uma árvore, Zhang observa em silêncio, os olhos fixos em uma criatura grotesca. Essa aberração distorcida. Ele se posiciona com mais clareza no galho, e abaixo dele, uma monstruosidade inchada e envolta por cipós pulsa como um coração doentio. Então isso é o carrinho de flores. Uma flor gigante e venenosa se abre lentamente no topo da criatura. Aquilo é o corpo principal? Os olhos de Zhang se arregalam de súbito. Antes que possa reagir, uma massa tentacular ataca com violência. Ele se lança no ar e se esquiva com rapidez. Força absurda! Talvez rivalize com Zhang Shengje. A criatura à sua frente exala hostilidade, impondo-se como uma muralha viva e monstruosa. Mas o protagonista permanece firme, encarando o adversário sem vacilar. Ainda assim, ele agarra 2 dos tentáculos com firmeza e sorri. Eu ando ficando bom em lutar com tipos tentaculares ultimamente. Com um movimento ágil, ele torce os próprios tentáculos da criatura contra ela. A fera retruca com uma explosão de energia verde, liberando um jato venenoso em sua direção. Mas Zhang, já prevendo o ataque, mantém a compostura. Isso não vai funcionar. Já vi esse truque antes. Vendo o jato venenoso se formar, ele enche os pulmões com uma quantidade absurda de ar, impedindo-se de respirar por completo. Zhang puxa os tentáculos com toda a força, fazendo a criatura perder o equilíbrio. O impacto do puxão ecoa pela floresta
e a criatura cambaleia, tombando pesadamente no chão, derrubando galhos e sacudindo as árvores ao redor. A criatura ruge, nervosa, sacudindo as dezenas de pernas que a sustentam. Zhang aproveita a queda da criatura e corre com velocidade total na sua direção. Seus pés tocam o chão como flechas silenciosas, e os tentáculos que ainda segura são puxados com força, obrigando o monstro a inclinar ainda mais o corpo. Marca escrava! Uma energia azul intensa emana de sua mão. Zhang encontrou o carrinho de flores. Mas será que o golpe da marca escrava será suficiente? Comenta aí o que você acha que vem a seguir. Segue o canal e ativa o sininho. Os próximos episódios vão ser insanos. Link na bio.